Pai, muito obrigado, porque mais uma vez podemos estar nessa sala, ouvindo das tuas maravilhas, como é bom testemunhar dos seus feitos, Senhor. Que hoje seja um dia, Senhor, de ouvir dos seus milagres, dos seus processos e de tudo que o Senhor tem feito, Senhor, porque os seus planos são os melhores para nós, Pai. Então, nós vamos nos alegrar pelos nossos testemunhos, Pai. Então, uma pessoa que vai testemunhar nas suas mãos, tira todo o nervosismo, que em nome de Jesus ela venha lembrar e falar tudo aquilo que o Senhor quer falar através da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é a terça do Transbordo Sem Fim, que é aniversariante do mês, querido. E não tem como negar que o Senhor tem feito maravilhas na vida dela, porque agora não é mais só vovó de uma menina linda, agora também é vovó de um casal. Então vem para Casita Guimarães, fala comigo. Nessa terça do Transbordo Sem Fim, deixa eu ouvir o que o Senhor tem feito através da sua vida para respingar aqui em mim. Vem para cá. Bom dia a todos, graça e paz. Com muita alegria no coração, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, né, por estar aqui transbordando. E eu creio que será bênção. O Senhor tem me incomodado realmente a contar, porque a gente às vezes quer que termine, né, o processo para poder a gente contar e ver o resultado. Mas, na verdade, acho que a gente nunca vai terminar, né? Porque a boa obra, ela não termina. Só vai terminar quando Deus quiser e nos leva daqui. Então, se a gente ainda está aqui, é porque ainda estamos em construção. E o que eu quero deixar hoje um versículo que diz assim, no capítulo 10 de Mateus, no versículo 39 diz assim: quem procura seus próprios interesses, nessa versão fala, quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida eterna, terá a vida verdadeira. Então, tem versão que diz assim: aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. No 40 diz assim: quem recebe você está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Então, baseado nesse versículo, por isso que esse louvor, ele fala assim, é morrer para poder nascer, eu preciso morrer. Então, todos os dias, eu preciso morrer, matar a minha carne, porque se eu não continuar com os meus desejos, com as minhas vontades, aí eu não posso, não sigo o Senhor, porque nem todo dia tem vontade de orar, nem todo dia tem vontade de ler a Bíblia, nem todo dia, nem todo domingo tem vontade de ir para o culto. Então a gente precisa deixar os nossos interesses, como fala aqui, não colocar os nossos interesses em primeiro lugar, mas os do Senhor, aquele que a gente conhece. A gente está estudando Neemias e a gente vê, quando o povo entende a palavra, os mandamentos, logo eles mudam. Logo eles querem viver aquilo que a palavra de Deus está falando. Isso tem que ser na nossa vida. E quando eu lembro que logo que meu esposo faleceu, foi algo que o chão se abriu para mim. Eu fiquei totalmente perdida. Eu fiquei sem direção, sem ação, sem nada, assim. E eu mergulhei na palavra, mas de muito, assim, eu não entendia muita coisa. Eu confesso que eu não entendia. E entrei em vários grupos, assim, para me aprender mais. Era algo assim que era o dia todo nesse ensino e procurando algo que eu realmente estava precisando para preencher aquele vazio que eu estava sentindo naquele momento. E e até eu fazia vários cursos, né? Fiz o curso de intercessão, né? Foi até chegar nas Mulheres das Nações. E ali me colocaram em vários cursos. Eu também, cada um eu fiz vários cursos, era sobre profético, um deles era o profético, o outro era intercessão, o outro era ler as pessoas, que na verdade a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente vai aprendendo assim de início, porque às vezes a gente não entende muita coisa, né? Às vezes a linguagem de alguém assim que já tem um entendimento maior, às vezes a gente meio que não entende e às vezes quer dar nossa opinião e não é muito bom.
Então, quando eu fiz, teve um curso que eu fiz que dizia assim, que era para a gente ler as pessoas, né? Tipo assim, fazer o mapeamento das pessoas. Mas era o das pessoas, não era o meu, não era o da gente mesmo. E isso aí, para mim, no início foi muito difícil, porque é aquela palavra que está lá em Mateus 7, né? Você quer olhar o cisco que está no olho do outro e não olha a trave que está no seu. E Jesus disse: primeiro tira a trave do teu olho, para depois tu tirar o do teu irmão. E fazer o mapeamento das pessoas realmente é interessante, porque você começa a ler as pessoas, entender as pessoas só de ouvir ela falar. Você já começa a ver e por um tempo assim deu uma confusão. Eu confesso que eu não gostei muito dessa parte aí, desse ensinamento, não. E aí teve outros que eu fui fazer, então eu tinha que ocupar a minha mente. Até que eu cheguei num de profeta, né? Estudar sobre a profecia, estudar sobre profetizar a palavra de Deus. Nesse do profeta, no final do curso, o nosso professor, o profeta, ele escolhia uma das pessoas para dizer o que Deus tinha falado daquela pessoa. Ele falava assim: eu vou dizer para vocês qual é o versículo que o Espírito Santo vai me dizer para me falar para você. E o profeta que falou comigo, eu confesso que eu troquei de celular e a mensagem que ele me deu e o versículo que ele me deu, que Deus tinha falado para mim, eu não achei mais, eu não encontrei mais ele. Aí só comprando uma passagem, indo para lá com a Lila e para ela me ensinar. Mas louvado seja Deus, né? Porque Deus ele trouxe as claras. E o que ele me falou foi o seguinte: ele me deu o versículo que falava de mim e o que que significava. E depois ele disse assim: tudo que você procura está dentro de você. Não adianta você procurar nada fora, porque Deus estava vendo a minha busca em conhecer algo, em querer aprender mais, em andar com pessoas que sabiam mais do que eu. Porque eu, não, eu queria sair do raso. Eu tinha lido Ezequiel 46, 47, que fala sobre isso, para a gente sair do raso, para que a água somente não fique no nosso tornozelo, mas que a gente possa estar totalmente submerso, que a gente já venha ter esse entendimento de nadar, já, tipo a dependência de Deus. Esse era meu desejo no coração. E eu comecei a buscar em vários cursos, em várias pregações, e Deus disse que estava tudo dentro de mim. Mas eu não entendi. E não tinha como a gente depois falar com ele, porque ele era muito ocupado e não atendia o telefone. Então, não dava para ter um papo assim, tipo, me esclarece, desenha aí para mim o que que significa. E por muitas vezes eu perguntei das pessoas o que que significava tirar algo de dentro de mim. Que a gente lê, que Paulo fala assim: examine-se, pois, a você mesmo, né, para poder, na hora da ceia, aquela coisa. Então, a gente faz mais ou menos uma vistoria ali básica por fora, mas a gente não vê realmente o que está dentro de cada um de nós. E eu perguntei de várias pessoas, perguntei de pastores, aí de várias pessoas que eu entendi que sabia mais do que eu, para perguntar o que que significava isso, como que eu tirava isso de dentro de mim. E ninguém me deu uma resposta que eu realmente dissesse: é isso, é isso. Talvez a minha maturidade na época também não me levava a entender. Porque às vezes tem coisas que fala que a gente não entende no momento, mas depois, se for de Deus, vai se cumprir. E eu até me esqueci depois disso, que quando eu vi que ninguém me dava a resposta que eu conseguisse entender, eu parei de estar perguntando, eu deixei de lado, esqueci. E quando foi agora, por isso que a Bíblia diz que tudo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de assim de você dele revelar aquela palavra. E quando foi agora, esses últimos tempos, acho que foi esse ano mesmo, eu comecei a entender que era disso, de tirar disso de dentro de mim. Um dia eu acordei de manhã e Deus disse para mim assim: Mateus 5, 6 e 7. Era essa palavra que ele dizia para mim. Mateus 5, 6 e 7. Estuda. Mateus 5, 6 e 7. Eu falei, amém. E eu comecei a estudar. E ali fala sobre os valores espirituais. Eu só não entendia bem do versículo do capítulo 5, que era o Sermão do Monte, né?
quando Jesus tinha vindo lá do deserto e aquela coisa toda, então ele começou a ensinar. Que ele estava ensinando o quê? Os valores que é espirituais para a nossa vida aqui na Terra. Quem a gente tem que ser o sal da terra, a gente tem que ser a luz do mundo, a gente não pode julgar ninguém, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser pobre de espírito, a gente tem que ter fome e sede da palavra. E eu comecei a estudar Mateus 5, 6 e 7. E ali começou a revelar aquilo que naquele momento eu não entendi, do tirar tudo de dentro de mim. Porque como disse o título desse louvor aí, e como essa palavra que eu li, se você não morrer para os seus interesses, se você não morrer para essa vida, você não vai viver a vida que Deus quer ainda nessa terra. Não é depois. É aqui nessa terra que eu preciso viver a vida de Jesus. É olhar para o alto, é olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, que é Hebreus 12, 2. Então, todas essas palavras o Senhor vem trazendo para que eu venha entender o que é o tirar de dentro de mim. E realmente eu tinha uma líder, logo no início da minha conversão, que eu achava ela muito legal, porque assim, ela era aquela pessoa assim que ela orava muito, ela profetizava, mas quando ela chegasse em casa, se tivesse tudo desarrumado, a comida não estivesse pronta, ela tocava terror. Ela brigava mesmo. Às vezes a gente estava na célula, o marido dela ia saindo assim, ela dizia assim: Ei, para onde tu vai? Na frente de todo mundo. Aí ele falava: Não, eu vou só ali rapidinho o jogo, assistir o jogo. Ela dizia assim: Olha aqui, tá contando no relógio, hein? E a gente ficava até com vergonha disso, né? Se por ele. Mas eu achava assim: Nossa, a pessoa assim é muito. Tipo assim, legal o jeito dela, né? Ela nunca me chamou atenção, não, mas das outras irmãs, assim, nossa, ela pegava pesado mesmo, ela chamava mesmo, ela não levava desaforo. Eu achava que isso era normal, pessoa cristã, mas é normal, é o temperamento da pessoa. Só que aí depois, passou uns tempos, ela disse para mim assim: eu já li a Bíblia muitas vezes mesmo, mas esse ano eu não quero mais ler a Bíblia como eu lia. Eu quero ler essa Bíblia para mim entender para mim. Porque às vezes, como eu dizer assim, a gente não tem que ler a Bíblia para os outros, a gente tem que ler a Bíblia, deixar a Bíblia ler a gente, para ver como a gente está. E quando aí eu me afastei um pouco dela, assim, nunca mais eu tinha falado com ela. Quando eu voltei a falar com ela, aquela mulher mansa, totalmente diferente, aquela mulher que parece que não se irritava mais com nada. Aquilo assim que ela, tipo, se o marido te brigasse, chegasse tarde, ela dava um joinha para ele, estava tudo certo. E eu falei, meu Deus, o que é que aconteceu com ela? Mas eu também eu nunca perguntei dela o que que tinha acontecido. E ali eu ficava tirando as minhas próprias conclusões dele, mas eu achava interessante que como que ela mudou assim, muito, muito mesmo assim, visível a mudança nela. E ali eu falei, poxa, eu queria essa mudança, assim, porque eu me achava também assim, muito, não assim, muito tipo de dar levar um tapa na cara e dar outro, como a palavra de Deus diz, né? Mas, assim, você tem aquela calmaria, aquela paz, aquela coisa, sabendo que você está fazendo aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Você tem que ser humilde, você tem que ser manso, você tem que ter o amor pelas pessoas, a paz, o domínio próprio. E ali aí eu comecei a entender que era justamente isso que eu precisava tirar de mim, que eu precisava entender isso aí dentro, porque o reino de Deus, como eu sempre digo, está dentro de cada um de nós. Então, que a gente não vai procurar fora, está dentro. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. E a gente vai aprender onde? Na palavra. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Se a gente começar a ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente vê as tragédias que aconteciam. Então, hoje não é diferente. Precisa nem assistir jornal, não. Basta você ler que você vai ver o quanto lá era até pior, muitas vezes, pessoas sendo ali cortadas no meio, e como assim que as pessoas, né, aceitavam os discípulos, por exemplo, as pessoas que conheciam a Deus, parece que recebiam aquilo ali com tanta alegria no coração, como Estevão.
que foi apedrejado e pediu, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Era um nível, assim, de entendimento que é algo, assim, que muitas vezes a gente não está vivendo aquilo. Está na igreja, está orando, está vendo os milagres de Deus, mas parece que a gente não é essa pessoa. Não tem aquela. Se falar em morrer, olha, tem tanto tempo aí para morrer, não sei quanto é. Aí a pessoa já fica nervosa, adoece, já fica nervosa. Meu Deus, será que eu vou morrer? Porque não quer, porque está preso aqui. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos viver aqui na terra, mas vivendo os valores que Ele nos ensina. Por isso está lá em Mateus 5, 6, 7. Se a gente colocar isso no nosso coração, no final ele fala, né, que se você seguir, obedecer esses mandamentos, você viver isso aqui, você será como alguém que faz a sua casa na rocha. Aquele que cavou, cavou e está lá e vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas você só vai balançar, você não vai se quebrar, não vai sair. Porque é uma maturidade, é você conseguir uma maturidade na sua vida espiritual. E é isso que Deus quer que nós venhamos viver. É aquilo que a gente diz assim, que viver o céu na terra. É possível? É possível a gente viver quando a gente tem esses valores no nosso coração. Por isso a gente precisa entender isso. E está tudo dentro de nós, porque Jesus disse: está consumado. Jesus já fez por nós. Ele não vai fazer, ele já fez. Já está tudo pronto. E ali eu vi um testemunho de um pastor que ele teve um sonho. E no sonho ele via ali uma vitrine, tivesse muitos doces, os doces que mais ele gostava, muitos doces. E ali ele tentava pegar um para ele comer. Só que quando ele estendia a mão dele para pegar, era como se tivesse um vidro transparente e ele não conseguia pegar. E ali ele disse que não entendeu, perguntou do Espírito Santo por que ele não conseguia pegar. Ele falou assim: aqui estão os dons de vocês. Aqui, esses dons aqui, está tudo pronto para vocês. Eu quero entregar para vocês, mas vocês não estão preparados. Vocês não se preparam para pegar. É por isso que ainda não foi liberado, mas está tudo pronto. E ali depois ele falou: é isso que é a nossa vida. Lá tem dom para todas as pessoas, está tudo pronto. Ele já fez tudo. Só que a gente não consegue acessar por causa da nossa incredulidade, porque da nossa maneira que nós vemos, porque nós não nos desprendemos das coisas desse mundo, porque por isso é necessário que a gente venha a morrer para nós mesmos. O nosso desejo, a gente tem que viver o desejo de Deus, de Jesus que tem nos ensinado. E isso a gente aprende no decorrer da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Como diz lá em João, que ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires, crendo, recebereis. E às vezes a gente fala: pô, por que que eu oro por algo que eu desejo, que eu preciso, e eu não consigo? Aonde Deus está nesse teu desejo? Aonde Deus está nisso que tu está orando? Então você precisa ver onde é que Deus está, se é de acordo com a vontade dele. A vontade dele é isso, é porque depois ele vai ver, ele sabe se isso vai ser bom para nós no futuro. A gente não sabe, a gente vê aquele momento. Quantas vezes você vai no shopping, numa loja, você compra algo que naquele momento você desejou, e quando depois não demora muito tempo, você não quer mais aquilo, você já quer outra coisa. E você vai estar sempre desejando, porque o desejo é assim, ele nunca acaba. Ele vai estar sempre, você sempre querendo mais, sempre querendo mais. E aí você não consegue, e muitas vezes entra em dúvida, você não tem controle financeiro, e aí tudo acaba se prejudicando a sua vida mesmo. Então você precisa andar realmente direcionado por Deus. Senhor, será que eu posso comprar isso agora? Será que é só desejo ou eu preciso realmente? Porque Ele sabe, Ele vai dizer. Então a gente precisa viver nesse nível de entendimento, de maturidade ao Senhor. Então, isso aos poucos eu fui entendendo. Isso aí foi começando, foi abrindo, foi tirando as escamas do meu olho, digamos assim. Foi tirando aquilo que realmente para mim eu não entendia na época. E isso me deu uma maturidade, porque eu tinha muita solidão, eu tinha muita tristeza.
Era algo assim que eu andava na rua assim, parecia que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo mais, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Isso eu não falava, mas a minha mente falava. E Deus falando assim para mim, assim, calma, eu estou contigo, calma, mas não era aquilo que eu buscava. Era uma coisa concreta, era algo assim que eu queria ter a certeza daquilo que eu estava vivendo. E muitas profecias, muitos promessa. E as promessas, sabia que as promessas ela depende de nós para se cumprir? Deus ele fez a promessa, mas depende de quê? Depende de mim, depende de eu não desistir. Tem até uma frase que meu pastor ele sempre falava: desista de desistir. Quando você realmente está querendo desistir de algo, desista de desistir daquilo que você quer desistir. Então, o que nos faz diferente é muitas vezes porque a pessoa desiste. Porque para nós, às vezes, está tardando, está demorando. Mas vai ficar muito tempo, eu não tenho mais tempo para isso. Só que esse tempo é nosso, não é de Deus. Para Deus, recentemente Jesus saiu daqui da terra, porque ele fala que 1.000 anos é como um dia para Deus. Então, às vezes diz assim, mas Senhor, uma vez meu filho falou assim, mãe, será que não era de orar para Jesus voltar logo? Será que é pecado? Eu falei, meu filho, a gente tem que ser egoísta, porque Deus está tendo paciência ainda com o meu vizinho. Deus está paciência com aquele amigo que não conhece a Deus. Quanta gente tem ainda aí no mundo que tem um chamado, mas que estão perdidos. E que Deus ele nos chama justamente para nós orarmos por essa pessoa, para interceder por essas pessoas, para que elas venham conhecer a Jesus. Nós também estávamos perdidos. Alguém orou por nossa vida. Alguém deve ter profetizado para que o Senhor nos encontrasse. E o Senhor nos encontrou. Por isso nós estamos aqui. Então a gente só tem que dizer, Senhor, o Senhor é paciente. Ele está com paciência. Ele ainda não voltou, porque ele está paciente esperando o meu irmão, a minha irmã, que ainda não se firmou, que ainda não teve a maturidade, que não busca, que não tem ainda, que não deixou ainda os seus desejos. E eu comecei a viver isso aí mesmo assim no real. E aquilo que eu sentia de solidão, de achar que eu estava só, de ninguém me ama, ninguém me quer, aquela coisa, acabou. Eu comecei a ver de outra forma. E eu comecei assim a me sentir realizado, assim muito grato a Deus, porque aquilo que eu sentia antes serviu só de testemunho, só viu só de experiência, porque eu estou vivendo hoje. Então, claro que a obra ainda não foi completa, é um processo. E vem as provas, a gente sabe disso. Vem as provas. Então, a gente vê assim que muitas vezes a nossa mente ainda quer mentir para a gente, porque a nossa mente mente. Então, às vezes ela ainda quer dizer, não, mas tu não é assim. Olha o que estão falando. Então, às vezes, a gente precisa ter o nosso domínio próprio, a gente precisa realmente ser humilde, a gente precisa, porque a humildade, né? A gente sabe que realmente a gente ser assim, não, a pessoa foi assim porque ela não entende, né? Como eu vejo uma pessoa dizer assim, eu não gosto que ninguém prometa nada para mim, não. Se não cumprir, é melhor que nem prometa. Eu falei assim, não, eu entendo assim, se a pessoa prometeu e ela não cumpriu, algo pode ter dado errado naquilo que naquele momento ela prometeu. Talvez ela planejou algo e não deu certo. Então você não vai poder julgar aquela pessoa, porque pode acontecer com você mesmo. Então aquilo que a gente não quer para os outros, para nós, a gente não pode querer para os outros. Então esse é um mandamento que Deus tem nos dado. Ele não disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso se resume todo o mandamento, tudo aquilo que Deus quer que nós vamos viver amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, eu preciso amar a Deus, eu preciso me amar. Porque senão, como é que nível de amor que eu vou dar para o outro? Que tem que ser o que eu dou para mim. Então, eu preciso me amar. Então, eu preciso amar a Deus e me amar. E aí eu vou amar o outro, com certeza. Então, isso vai cada dia desenvolvendo na nossa vida. Porque Paulo diz que não adianta você queimar o seu corpo, dizer que você ama, se você não tem amor. De nada adianta. Então, isso na nossa vida, se a gente não tiver amor, e o amor é um dom.
E é um dom que a gente tem precisa pedir do Senhor. Como ele fala, busque o melhor, os melhores dons, e um deles é o quê? É o amor pelo nosso próximo, da gente entender a vida da outra pessoa, assim, o porquê a dificuldade. Eu tinha uma discípula que só Jesus na causa, e teve um momento que eu confesso que às vezes eu dizia assim, Senhor, eu desisto. Eu desisto porque eu estava sofrendo por ela, assim. Quando eu via que eu explicava, eu falava, eu entendia, eu discipulava, e ela não entendia nada, eu ficava, meu Deus. E eu falava assim, como que não entra? Não entra. E uma vez Deus falou comigo, ela, você também poderia estar assim, porque eu poderia também não entender. Então, tudo hoje que eu digo que eu entendo, que nada sou eu. Nada tudo é por Deus, tudo é por Ele. Então é Ele que me dá o entendimento. E se Ele não quisesse, Ele poderia também me fazer totalmente nessa aí, do nada, assim, não entender nada, não saber nada. Porque às vezes tem gente que às vezes quanto mais vai aprendendo, acha que aquilo é de si próprio. E comecei a entender que realmente tudo que eu sei, que eu falo, não vem de mim. Não sou eu. Então, eu tenho mais é que me colocar no meu no posicionamento, como diz, que o Senhor cresça e eu desapareça e que eu morra realmente para viver, porque senão eu não vou viver a vida que Deus quer para a minha vida. Então, esse entendimento Deus foi começando a me dar a partir do momento desses ensinos que Ele tem me dado, de eu começar a estudar Mateus 5, 6 e 7, desses valores que eu preciso trazer para a minha vida. E isso é muito real. A gente tem, sabe? A gente vai entender. Então, eu comecei a entender essa minha irmã, eu pedi perdão do Senhor, que realmente eu estava querendo colocar uma coisa que não era meu, é do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Então, como ele diz, quando ele pairava, né, num lugar escuro, em trevas, era quando ele olhou para cada um de nós, que era assim que a gente vivia, em treva. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. E eu espero que um dia também o Senhor tenha misericórdia dela, mas eu vejo que ela tem pessoas que não querem, não querem. Tem isso também, né? Que a pessoa não quer. E sempre a minha pastora dizia: faz a tua parte e deixa, não vai viver. Tinha dias que eu não dormia, porque eu sentia assim, eu me sentia fracassada e não ensinar como eu falava assim: acho que eu não estou ensinando, eu não sei ensinar, eu não sei como é que tem que ser feito. E aquilo para mim já tinha um momento assim de desistência, mas eu entendo que o Senhor não dizia, não, calma, eu precisava entender as pessoas, porque até mesmo os discípulos, Jesus acabava de fazer um milagre de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, em seguida os discípulos estavam ali, não entendiam, ele mesmo fala na sua palavra, eles não entendiam por quê, porque as escamas dos olhos ainda não tinham saído, ainda estavam com os olhos tapados, com os ouvidos tapados, eles não entendiam. Eu falei, Jesus, então quem sou eu aqui para querer que os outros entendam alguma coisa do que eu falo? Mas eu louvo a Deus, assim, pelo que Deus tem fazendo na minha vida, né? E hoje eu consigo, assim, ter essa clareza daquilo que é o tirar de dentro de mim. Por isso, hoje eu entendo quando eu não estou bem. Hoje eu entendo quando eu acordo desanimado. Eu não permaneço desanimado, né? Como diz assim, você pode até, o passarinho pode até voar sobre a sua cabeça, mas você não deixa ele fazer o ninho. Então, eu tenho vivido essa experiência de eu escolher como eu quero viver. Eu quero viver aquilo que eu quero colocar na minha mente. Porque ele fala, né? Escolha os dois caminhos, o bom e o mal. Qual é que você quer viver? Escolha o bem, ele fala. É o caminho, é a porta estreita. É com dificuldade? É com luta? É. Isso aí não nos tira da luta. Isso aí não nos tira da aflição. Mas você tem um entendimento, você sabe o momento de sair. Foi para isso que ontem ele falando comigo, ele disse, foi para isso que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Era necessário Jesus passar pelo deserto. Era necessário, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o próprio Deus, mesmo ele sendo o que era 100% homem, mas 100% Deus, ele precisava passar por isso. A partir dali começou o ministério dele. Então é necessário passarmos por deserto, é necessário nós passarmos por aflição. E aí Paulo diz que nós devemos nos alegrar nas aflições.
Então, foi isso que Deus colocou no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E eu digo que eu estou no processo, né? É um momento assim, não é fácil você largar os seus próprios interesses por interesse do Senhor, mas a gente consegue. Eu posso dizer que a gente consegue, basta a gente querer e não desistir, porque o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus. Meu Obrigada por. Deus. Obrigada, Zita. Obrigada por transbordar e nos ensinar nessa terça-feira. Tudo que a gente precisa está dentro de nós. Vamos cavar isso aí que o Papai do Céu vai revelar para cada um de nós, né? Zita não é diferente da gente, não. Se o Senhor conseguiu, a gente consegue também, não? Obrigada, obrigada, minha boneca de porcelana. Glória a Deus. Tanuri, glória a Deus, está acompanhada, Deus é bom, nos leva em oração nessa manhã, agradecendo mais uma vez pela vida da Zita, por se derramar nessa manhã, vem para cá orar conosco. É Dona Lúcia que está aí. É Dona Lúcia. Estávamos aqui nos maravilhando com tudo que Deus está fazendo na vida de Zita. Pai, nós te adoramos, meu Deus, porque nós reconhecemos quão bom é o Senhor, quão fiel, quão generoso, quão amoroso. O Senhor é o Deus que cuida, que protege. Tu és o Deus presente. E nós queremos te louvar por tudo que o Senhor já tem feito na vida de Zita, Pai. Toda a tua bondade derramada sobre ela. Ela é prova de um Deus que sustenta, de um Deus que guarda, de um Deus que toma pela mão e caminha com ela, levando ela a esses lugares profundos, como ela desejou e clamou no Senhor, Pai. Águas mais profundas. Obrigada por todo o processo que ela tem passado até então. Tudo isso tem construído nela essa mulher de fé, essa mulher valorosa, essa mulher que teme ao Senhor e que tem sede do Senhor, sede da tua presença, sede de crescer cada vez mais, sede de ser útil ao Senhor. Que o Senhor sustente ela nessas decisões, Pai. Como ela disse, não é fácil abrir mão das próprias escolhas para escolher a do Senhor, mas ela sabe que a do Senhor é melhor, e o Senhor será com ela em todo o tempo. Nós louvamos e bendizemos por essa vida que o Senhor tem transbordado nesse lugar e nos ensinado tanto através da vida da tua serva. Que o Senhor dê para ela, meu Deus, toda a sabedoria, toda a ousadia no espírito, todo o discernimento que ela busca, para que ela veja coisas maiores com o Senhor, para que o Senhor possa em todo o tempo na vida dela ser glorificado. Porque eu sei que esse é o anseio do coração da tua filha. Guarda a casa dela, a parentela dela, seus filhos, netos, o que está no ventre agora, guarda essa criança e traga para essa terra, para a glória do teu nome, para anunciar que tu és Deus e Deus de poder. Nós te louvamos por tudo, desde agora para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Beijo, Dona Lúcia, bom ver você aqui. Obrigada, família do Transbordo. Até amanhã na quarta estratégia. Daqui a pouco está subindo e você pode compartilhar. Obrigada, Lila.